31 de março de 2014. 50 anos depois, as feridas causadas pelo golpe militar e os mais de 20 anos de ditadura ainda estão abertas. O Nesp Notícias desta segunda-feira fala sobre esse assunto. E tem mais. Proposta da Indurb prevê a construção de 4 terminais de ônibus em Bauru. Um deles deve ser montado aqui na Praça do Líbano. Evento no Aeroclube comemora aniversário de missão que levou um bauruense para o espaço. E o mundo do videogame invade o Teatro Municipal. Os jovens passaram a tarde inteira travando verdadeiras batalhas em frente às televisões. Na semana passada foi apresentado um plano de transportes para Bauru. Hoje a gente vai entender um pouco melhor duas das soluções apresentadas: a construção de terminais e a implantação de um bilhete único. Ações que devem deixar as viagens mais rápidas e baratas. Jéssica é um dos usuários de ônibus de Bauru que todos os dias tem que fazer integração. Nenhum itinerário vai direto da casa dela até o trabalho. Eu saio de perto da Nações, do Habib's, e vou até a Duque, geralmente. Mas como eu perco, o horário do ônibus é ruim, eu tenho que acabar pegando dois, um até o centro e o outro até lá. Para trocar de ônibus, ela anda vários quarteirões a pé até chegar no ponto, onde pega a segunda linha. E mais 70 centavos para poder embarcar no segundo carro. Se economizasse isso, mudava alguma coisa para você? Ah, com certeza. Ia melhorar o orçamento, porque ia sobrar o dinheiro que eu gasto a mais da integração, eu poderia fazer outras coisas com isso. Os gastos e o deslocamento de um ponto a outro são reclamações frequentes. Este usuário mal terminou a entrevista. Medo de perder o serviço. Perder esse só 20 para as 10, aí eu perco o horário do hospital. Tem 2 seguidos? Tem 3 seguidos, um atrás do outro, para o mesmo lugar. E se perde? Incoerente, não é? Poderia ter um intervalo de 5 minutos cada um, ou 10, né? Se perde esses ônibus? Se perde, já era. Quem depende de ônibus quer economizar no bolso e andar menos. Um projeto da Indurb apresentado na semana passada pode trazer benefícios. Ele prevê a construção de 4 terminais na cidade. A Praça Machado de Melo receberia as linhas da Zona Leste. A Praça do Líbano seria destino dos itinerários da Zona Oeste. A Praça Portugal receberia quem vem da Zona Norte. E a rodoviária concentraria os ônibus que saem das zonas Sul, Leste e Norte. Dessa forma, o deslocamento na cidade ficaria distribuído em pontos estratégicos. O projeto ainda prevê a construção de outros 4 terminais menores para facilitar o deslocamento entre os bairros das zonas Leste e Sul, no Hospital Estadual, no Distrito Industrial 1, no Bauru Shopping e no fim da Avenida Getúlio Vargas. O objetivo de construir esses terminais é facilitar a vida do usuário e incentivar o sistema de integração. Em vez de percorrer grandes distâncias procurando a próxima linha, ele vai descer de um ônibus e embarcar no outro, no mesmo local. Também foram propostas mudanças nos itinerários. Hoje, Bauru tem 44 linhas diametrais que atravessam a cidade de bairro a bairro, passando pelo centro. Existem apenas 19 radiais, que saem do centro e vão diretamente aos bairros. Com os terminais, a cidade passaria a ter menos linhas diametrais e mais radiais, porque a integração seria facilitada. Com essas mudanças, a tarifa de integração deixaria de existir. Hoje, algumas pessoas, para não realizar a integração, elas preferem esperar uma linha que às vezes mais demorada, uma linha que anda demais para não realizar a integração. Quando ela passa a não ter esse aumento tarifário, ela tem diversas outras opções de linha para poder fazer essa integração e acaba facilitando o acesso dela ao serviço. Ainda de acordo com a Indurb, não seriam necessárias grandes intervenções nas praças. Hoje a gente cria um terminal aberto, que a pessoa, por exemplo, no meio de uma praça, que a pessoa, ela, via o cartão eletrônico, ela comprova que ela fez a integração. Então, essa pessoa ela pode descer nesse ponto, ela pode acessar um serviço público que está perto, acessar um comércio e voltar a fazer a integração nesse terminal. As propostas prometem benefícios, mas devem demorar. Ainda de acordo com a Indurb, os terminais só devem começar a ser construídos no ano que vem.
São mudanças que prometem alívio para quem todos os dias depende de um sistema que é sempre mal avaliado. Se tivesse um terminal na cidade, você acha que mudava alguma coisa? Mudava. Como? Ficaria bem melhor, porque já fui em cidades que tem e facilita para quem pega, facilita tanto no tempo quanto no custo. O mês de março está quase no fim, amanhã já estaremos em abril e devemos continuar com chuvas. A meteorologista Zildene Pedrosa tem mais informações de como fica o tempo. Hoje a gente ainda tem chuva bastante sobre o estado de São Paulo, inclusive na região de Bauru. Amanhã começará com predomínio de sol, principalmente pela parte da manhã, né? E durante a tarde a gente vai ter novamente pancadas de chuvas isoladas que podem vir até acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas. Agora, a partir de quarta-feira, aí sim, a gente vai ter uma melhoria bastante significativa nas condições do tempo, né? Ou seja, teremos predomínio do sol e as pancadas de chuvas vão ser mais restritas para o sudeste e a parte leste do estado. Aqui na nossa região de Bauru, o tempo ficará estável, sem chuva pelo menos até a sexta-feira. Chove em pontos isolados em praticamente todo o estado de São Paulo. Amanhã são esperadas mais pancadas, principalmente no período da tarde. Em Bauru, deve voltar a chover agora no fim do dia e à noite. A terça-feira também deve ser de chuva. Os ventos sopram agora a apenas 5 km por hora. Hoje a temperatura variou pouco, entre 20 e 28 graus. Amanhã a máxima prevista é de 31 e a mínima de 23 graus. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje 7 novos casos de dengue na cidade. Com esses, Bauru já totaliza em 2014 36 casos da doença, sendo 31 contraídos no próprio município e 5 importados. As equipes de saúde mantêm as ações de combate à doença e as visitas a bairros e regiões onde há registros de infestação dos mosquitos. A secretaria ainda recomenda que, em casos de suspeita da doença, as pessoas procurem uma unidade de saúde. Na sequência, a gente mostra como foi o evento em comemoração aos 8 anos da missão que levou o astronauta brasileiro Marcos Pontes para o espaço. E mais, videogames antigos são destaque de exposição. Voltamos já já! Estamos de volta com as notícias do fim de semana. Há 8 anos, o país parou para acompanhar a ida do primeiro brasileiro para o espaço. O bauruense Marcos Pontes fez história, tanto que aqui em Bauru, em 29 de março, se comemora o Dia do Astronauta Brasileiro. E para homenagear o feito histórico, o Aeroclube foi palco de uma grande festa neste sábado. Paraquedistas coloriram o céu de Bauru. Vieram homenagear o astronauta brasileiro. Olhos para o alto. Um avião caça da Marinha fez rasante sobre o Aeroclube. As crianças que vieram aos montes puderam simular o que é pilotar um avião. Paixão que não tem idade. Desde pequenininho ele adora avião. E a camiseta dele é de avião, o brinquedo dele é de avião, a mochila dele é de avião. Então ele adora, assim. Quem passou por lá também teve a chance de se sentir astronauta, pelo menos no visual. Como que você se sentiu com essa roupa de astronauta? Legal. Já dá para sonhar em ser astronauta? Sim. Tem muita tecnologia por trás de uma viagem espacial. Em terra mesmo, alunos de cursos tecnológicos mostraram que não falta criatividade. O robô em formato de aranha, feito de material reciclável, capta imagens em lugares de difícil acesso. Já a equipe de robótica do SESI de Bauru mostrou que noções simples podem ser aprendidas como brincadeira. Aviões de todos os tipos lembravam que a homenagem era para o homem e a sua vontade de voar.
Foi aqui, na pista do Aeroclube, em Bauru, que o astronauta Marcos Pontes sonhava, ainda criança, em ganhar os céus. E ele foi longe. Em 29 de março de 2006, foi o primeiro brasileiro e único até agora a participar de uma missão espacial. E hoje, 8 anos depois, ele está aqui, compartilhando essa experiência com as crianças de Bauru. Temos aí atividades até o pôr do sol. Aqui foi o começo de um sonho. Eu era filho de servente, né? E eu estou aqui com essas cores da bandeira, representando o Brasil na ONU, representando o Brasil na NASA, representando em vários lugares. E isso só foi possível graças a uma coisa, educação. Às vezes o pessoal fala que eu sou chato de falar um monte de vezes de educação, mas é importante isso. É importante que as crianças vejam que se elas estudarem, se elas se esforçarem, elas conseguem chegar onde quiserem. Não importa se vem de uma situação difícil, se tem dinheiro, se não tem dinheiro no começo, o importante é o que elas têm aqui dentro e querem fazer. Por onde passou, o astronauta atraiu curiosos, retribuiu o carinho com fotos e ganhou uma estátua para ninguém esquecer que foi aqui onde tudo começou. Uma inspiração para os pequenos que sonham alto. E olha que para isso nem é preciso muito. Um foguete feito de garrafa PET e papelão já pode levar longe. Você teria medo de embarcar nesse foguete? Não. Chegando lá no espaço, qual que é a primeira coisa que você queria fazer? Conhecer a lua, as estrelas, os satélites. Da realidade para a ficção. O fim de semana teve um evento pra lá de especial para quem curte o universo dos games, do RPG e das histórias em quadrinhos. O festival Comic Fan Fest chegou à 5ª edição e reuniu cerca de 1000 pessoas no Centro Cultural. Consoles antigos que hoje são considerados verdadeiras peças de museu. A exposição, que contava um pouco sobre a história e a evolução dos videogames, foi um dos destaques. Os adultos viam tudo com muito saudosismo. É o caso de Carlos, que joga videogame há 30 anos e teve vários desses consoles. Antigamente, os videogames antigos, eles traziam mais jogabilidade para criança, eram mais infantis, não tinha tanta violência, era um jogo mais assim, família. Os expositores também fizeram a festa dos visitantes. Bonecos de personagens ligados ao mundo dos games e dos desenhos animados despertaram a atenção dos pequenos. E para quem gosta de jogar, é claro que não poderiam faltar os campeonatos. Os jovens passaram a tarde inteira travando verdadeiras batalhas em frente às televisões. Esse adolescente elogia a evolução dos jogos e diz que adora competir com gente que acabou de conhecer ali na hora. Eu gosto de competir, jogar para me divertir, assim, jogar com as pessoas, ver se eles são bons, ver se eles conseguem ganhar, tentar ganhar o troféu também. Para os organizadores do Comic Fan Fest, o objetivo do festival é reunir em um só espaço opções para que a família inteira possa se divertir. Como o Bauru tem poucos eventos culturais desse tipo, fazer essa parceria com a prefeitura, fazer um segundo evento, nós temos o que nós fazemos por nossa conta e tem essa parceria com a prefeitura, para divulgar essa cultura geek, o otaku, com o pessoal mais jovem que gosta dessa cultura e não tem muito onde divulgar ou que conhecer coisas novas, não, e sair da internet e interagir mais com as pessoas. No próximo bloco, o nosso assunto são 50 anos do golpe militar. O Nesp Notícias volta já já. Há exatamente 50 anos, em 31 de março de 1964, a ordem democrática foi quebrada no país. O Brasil ficou durante 2 décadas mergulhado num regime ditatorial. E para marcar o cinquentenário do golpe militar, a Unesp realiza hoje em São Paulo a abertura do evento 50 anos, Memória, História e Direitos Humanos. Neste momento está sendo realizada uma mesa redonda sob coordenação do professor Clodoaldo Meneghello Cardoso, no Conselho Universitário da Reitoria da Unesp. Vão ser realizadas discussões em outras 10 cidades paulistas, todas com o objetivo de refletir sobre esse período obscuro da história recente do país. O evento é organizado pelo Centro de Documentação e Memória, o CEDEM, e o Observatório de Educação e Direitos Humanos, ambos da Unesp. Mais informações no portal da Universidade.
E agora você vai ver o depoimento de um capitão reformado do Exército que foi torturado durante os anos de chumbo. Carlos Roberto Pittoli participou de movimentos de guerrilha que tentaram derrubar o regime militar. Hoje ele coordena a Comissão da Verdade em Bauru. Pittoli foi preso em 1969 e relata as atrocidades cometidas contra os presos políticos. Logo nesse começo da prisão, comecinho de fevereiro de 69, eu fui transferido da PE para um quartel, ali é a Rua Abílio Soares, eu fui para um quartel voltado, à frente voltada para Manuel da Nóbrega, que era o 2º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado. E fiquei lá um mês aproximadamente, uns 40 dias, você perde noção de tempo. E nesses 40 dias, me levavam para a sala, uma sala totalmente fechada, e era murro na mesa, tapa na mesa, gritos, holofote na cara, pressão, você tem que falar, você é da organização, e mas não batiam. De repente, esse oficial mau saía nervoso, chutando cadeira e tal, e entrava o oficial bom, né? Eu me oferecia café, me oferecia cigarro, mas não vai falar que eu te dei cigarro, aquela coisa, entendeu? E uma situação bastante constrangedora e difícil. Só que aí, num domingo, eu fui levado juntamente com outro sargento, e muito ligado em mim e tal, nós fomos levados para a PE e para um lugar chamado Escolinha, onde as torturas começavam a ser feitas. No fim do interrogatório, nós descemos a escadaria e embaixo demos de cara com o Onofre Pinto, Comando Nacional da VPR, meu companheiro, meu irmão de fé, camarada, quebrado, sendo arrastado, ele não andava mais, os pés todos machucados, a tortura muito severa. Ele me viu, eu fiz de conta que não conhecia ele também, voltei para o RECMEC aguardando a liberação na segunda. Quando deu umas 5h30 para 6 horas, chegam uns 10 soldados da PE, o que nunca acontecia, sempre ia um sargento lá, para me levar para interrogatório e tudo. Eu acompanhava o sargento, ia batendo papo, sem problema. Nessa hora, eles chegam, botam a mão para trás, algemam, pessoal de baioneta calada e tudo, no fuzil. Quando eu cheguei, o Onofre Pinto estava deitado num banco comprido de madeira, a cabeça caída para trás do banco, no final do banco, fio de eletricidade amarrado no pênis, na orelha, aí deram choque nele, deram umas pancadas e fala do Pittoli. Aí ele falou que eu era da VPR, que era companheiro. E grudaram por trás na cabeça dele, assim, levantaram a cabeça e disseram, olha quem está aí. Desculpa, Pittoli. Eu vou desculpar o quê? De um irmão desse? Vou desculpar o quê de uma pessoa como essa? Não tem que desculpar. Não tem nada. Levei um murro no estômago, no fígado, caí. Quando eu dei por mim, eu já estava nu, amarrado, pendurado pelos pés, na polé, fio de eletricidade no pênis, na orelha. E foi até umas 4 da manhã apanhando assim. Fiquei ali. Na PE eu fiquei mais uns 5 meses aproximadamente, incomunicável, minha família me procurando, não me achava. Companheiros meus ligados à minha célula vieram a Bauru, foram na casa do meu pai falar o que estava acontecendo. E um belo dia, a minha mulher, hoje minha mulher, né, a gente namorava, ela estava um tenente também que se dava muito bem comigo. Ele quebrou a incomunicabilidade. Ele autorizou que eu fosse retirado da cela e levado para conversar com ela. Foi num domingo. Na segunda ela veio com aliança, ficamos noivos, algemado, trocamos aliança, comemos um bolinho pequeno, Coca-Cola e noivos para ela poder oficialmente me visitar, ter permissão para isso e tal. Achei que eu estava no fundo do poço, mas nada está tão ruim que não possa piorar.
Em seguida, fui transferido para um quartel na Praia Grande e fiquei 10 meses numa solitária lá. Minha família me visitava no primeiro domingo de cada mês, 2 horas, ficavam presos comigo, eu não saía da cela. Esse foi um período bastante difícil. Eu gosto sempre de dizer assim, tem um poema do Bertolt Brecht que diz bem isso, retrata bem isso, né? Fala que aos que lutam 1 hora são bons, aos que lutam 1 dia são melhores, aos que lutam 1 ano são muito bons, mas poucos lutam a vida inteira e estes são os imprescindíveis, né? A questão é ideológica, porque eu fiquei preso, apanhei, etc. Eu vou desistir da minha ideologia, ninguém me convenceu do contrário. Eu aprendi com a vida que eu não mudo a cabeça de ninguém ideologicamente falando. Eu tenho amigos, conhecidos de bom relacionamento que são de direita. E não adianta, eles acham que não foi golpe, foi revolução, o que tinha que fazer, etc. e tal. E eu não consigo convencê-los disso, é essa a visão deles. E da mesma forma, o inverso. Poxa, Pitoli, você tinha que ser da Comissão da Verdade agora, rapaz, aqui em Bauru, da estadual, o que você está querendo? Pô, para um pouco. Como parar? Não tem como parar. O livre pensar não é só pensar. Então, essa coisa que veio, lógico, a minha família sofreu uma série de revés, de coisas assim. Eu entendo que a minha mulher deve ter um karma meio danado, deve ter atirado pedra na cruz, essas coisas aí no passado, porque para me aguentar não tem sido fácil e eu concordo com isso, né? É uma situação bastante difícil. Mas meus filhos são conscientes da realidade do mundo, não só brasileira, né? A minha mulher sabe que é assim, ela teme por mim, né? Olha, pode acontecer alguma coisa, meu Deus, dá um tempo, não seja tão duro. Mas eu não sou duro, não é? Eu não sou duro. Eu faço aquilo que eu entendo que é correto e não é desleal, não é ilegal. Não tem nada de errado o que eu estou fazendo. Daqui a pouco você vê outros trechos do depoimento de Carlos Pitoli e também de outros personagens ligados a Bauru que vivenciaram esse momento político. O especial 1964, 50 anos depois, conta ainda com os relatos do ex-líder ferroviário Rafael Martinelli, do também capitão reformado do Exército, Darcy Rodrigues, do historiador João Francisco Tidei Lima e do diretor de teatro Paulo Neves. Está imperdível, é daqui a pouco às 7h30 da noite. E fique ligado também nas reapresentações. Terça-feira, amanhã às 7 da noite, sexta-feira ao 12h30 e no sábado e domingo às 8 horas da manhã. O Nesp Notícias fica por aqui. As reportagens desta edição estão lá em nosso site. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Uma ótima semana para você. Tchau! Thank you.